coletiva de imprensa, o senador Eduardo Girão denunciou a arbitrariedade de Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, e de Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. O parlamentar foi enfático ao abordar as tentativas de intimidação e as ameaças de prisão feitas a Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, continuamos com aquele problema grave que é tudo que a população não precisa e não quer ver de nós. Palanque político para 2022. A gente percebe nas perguntas, muitas vezes intimidatórias, do relator da CPI, induzindo as respostas. Quando a resposta não é a que ele quer, ele interrompe. Ele até diz o que o depoente não fala. Outro sim, ele assestou como estão sendo depreciadas a imagem da CPI e a credibilidade do próprio Senado Federal diante das perspectivas da população. Isso vai corroendo a credibilidade dessa CPI e vai caindo no descrédito. Quem está acompanhando essa CPI vê a divergência grande de conduta. Para mim, é um relatório que já deve estar concluído. Fez perguntas de forma muito deselegante, descortês, agressiva, ameaçando até de prisão. Isso não se faz com um ser humano. Não se faz nem com um bandido isso. Imagine com um cidadão que está vindo aqui prestar depoimento como testemunha. Ademais, o congressista apontou a maneira assintosa como a CPI está sendo conduzida e frisou o flagrante conflito de interesses que incide sobre Renan Calheiros, uma vez que seu filho é governador. Girão asseverou: quero trazer a Polícia Federal para cá, quero trazer a PGR para cá, mas eles não querem votar com relação a isso. Está muito clara uma blindagem com relação a isso, isso vai sendo deixado para depois. Na verdade, querem pegar um para Cristo, é uma antecipação da campanha política para o ano que vem. Assista. Produtora da TV Senado. Senador, o depoente está atendendo as expectativas na CPI, está respondendo o que vocês querem? Olha, está sendo produtiva, né? Infelizmente, nós continuamos com aquele problema grave, que é tudo que a população não precisa de nós aqui, né? Que a população não quer ver de nós. Palanque político para 2022. E a gente percebe nas perguntas, muitas vezes intimidatórias, do relator da comissão, induzindo as respostas. Quando a resposta não é a que ele quer, ele interrompe. Quando muitas das vezes ele até diz o que o depoente não fala, né? Isso vai tirando, corroendo a credibilidade dessa CPI, que poderia trazer realmente a verdade, toda a verdade, mas vai caindo no descrédito. Porque quem está acompanhando a CPI vê a divergência grande de conduta quando ele faz perguntas a quem interessa, né, no aspecto de que está alinhado com os seus ideais, com o objetivo dele, que é formar o relatório, que para mim é um relatório que já deve estar concluído, né? Mas quando ele faz agora como ele viu, como ele fez as perguntas, de uma forma muito deselegante, descortês, né, agressiva, ameaçando até de prisão. Então isso não se faz com nenhum ser humano, nem com um bandido se faz isso, né? Você imagina com um cidadão que está vindo aqui prestar como testemunha. Então é muito preocupante isso. Nós estamos vivendo um momento do país de muita divisão, um momento preocupante, né? Onde não existe diálogo, onde as pessoas estão se separando por causa de política, grupos de família, onde nós estamos precisando de pacificação, precisamos de tolerância uns com os outros. E o que a gente vê, a maneira assintosa como está sendo conduzida essa CPI, e eu repito, desde o começo já começou errado, porque existe um flagrante conflito de interesses entre o relator, né, que tem um filho governador e é objeto, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. A investigação de estados e municípios é clara no pedido de CPI, até agora nada, só empurrando com a barriga. Eu quero trazer a Polícia Federal para cá, eu quero trazer a PGR para cá, mas isso vai sendo deixado para depois, e está sendo ignorado um pedido legítimo que é da maioria do Senado Federal. 45 senadores assinaram
o meu requerimento de CPI, que é ignorado completamente nessa CPI. Colega, obrigada, senador. Eu queria saber do senhor qual que é a avaliação a respeito daquela confusão que teve ali no intervalo da CPI quando quando Carla Zambelli entrou para tentar falar com a testemunha. Eu presenciei isso naquele momento lá. É interessante que a condução da CPI é uma condução também está sendo equivocada no aspecto de... É muito claro no regimento interno que não deve entrar parlamentar nenhum, ali só os senadores, né? No despacho que foi feito, isso é muito claro. Mas na semana passada nós tivemos a Jandira Fegali, que passou a sessão praticamente inteira, uma deputada. Agora nós tivemos outras deputadas também ali, né? Inclusive a Carla Zambelli. Então eu acho que isso tem que ser normatizado. Como é que vai? São 2 pesos, 2 medidas? Vai poder entrar parlamentares em geral ou só senadores? Até por uma questão de saúde pública, né? De respeito para não ter aglomeração, para que a gente possa ter alguma preocupação com relação à saúde dos depoentes, dos colegas que estão lá. Eu acho que isso precisa ficar claro, mas não tem firmeza na condução. A CPI ela está perdendo, inclusive derretendo em credibilidade junto ao brasileiro por causa de situações como essa. A senhora acha que esse momento pode ter prejudicado, inclusive, a fala do depoente? O momento de qual? Esse momento dessa confusão que teve ali, dessa tentativa da Zambelli tentar falar, pode ter prejudicado o desequilibrado ali, trouxe consequências negativas para esse depoimento lá na CPI? A confusão, eu que estava lá presente, foi antes, né? Com a intimidação, com a parcialidade de um relator que já deve ter o seu relatório pronto e está ali apenas cumprindo uma tarefa, mas de uma forma que eu não considero democrática, numa forma que eu não considero legítima, que é induzindo os depoentes a dizer o que ele quer ouvir. Então eu acho que está perdendo a credibilidade junto à população cada vez mais por atitudes como essa. Boa tarde, Berenice Leite, Jornal da Cidade Online. Senador, o senhor acha que foi válido ter convocado aí o secretário de comunicação que fazia parte do governo, haja vista que ele foi chamado após uma entrevista à revista Veja, e muitos dados ele disse que foi induzido e questionado, até mesmo com relação à aquisição de vacinas no ano passado. Ele desmentiu o valor de 70 milhões de doses e disse que seria apenas 500 mil doses. O que o senhor acha disso? Olha, eu acredito que a vinda de pessoas, seja lá quais forem, que prestam, que estão ou estavam em cargos federais, eu acho importante que nós possamos ouvir aqui. Mas eu também acho importante que a gente equilibre, faça alternado, né? Por exemplo, as gestões de estados e municípios, que a própria mãe do ator Paulo Gustavo colocou, que emocionou o país, que desvio de verba pública nesse momento é assassinato, né? Não é apenas corrupção. Então, que a gente possa ouvir também esses gestores, porque eu acho que é ponto pacífico que dinheiro não faltou. Pelo menos eu não vejo nenhum colega dizendo que faltou dinheiro, né? Dinheiro foi demais para estados e municípios. Hoje o número dado é algo assustador, né? São aí, você tem quase 200 bilhões, 173 bilhões de reais enviados para estados e municípios. Mas essa CPI não está querendo olhar para isso. O povo quer isso. Você anda nas ruas, eu gosto de andar em mercado e tudo, e eu vejo as pessoas me perguntando: quando é que vai? Cadê? Quando é que vai chegar a vez de a gente saber o que é que foi feito do dinheiro em hospital de campanha e com respirador? Polícia Federal tem um requerimento meu para vir aqui, a PGR também, mas eles não querem sequer votar com relação a isso. Então, está muito claro uma blindagem dessa área de verbas federais que foram para estados e municípios. Na verdade, querem pegar um para Cristo. E por mais que possam ter havido erros e omissões, e eu estou fazendo perguntas nesse sentido para buscar a verdade, não é justo se fazer um momento desse, uma antecipação. Você vê que tem membros presidenciáveis. Então o que nós estamos vendo aqui é uma antecipação da campanha política do ano que vem.
Isso é correto com o povo brasileiro que está sofrendo as consequências da saúde, da economia, com desemprego e fome? Fazer antecipação do calendário político? Você pega as declarações dos membros, muitos deles já dizem quem é o culpado e quem é o inocente, inclusive o relator, o tempo todo. Né? Então, isso é uma CPI, infelizmente, uma CPI fake. Até agora a gente está vendo isso. Obrigado, pessoal. Primeiro, imprensa trabalha de forma rápida. Eu tenho plena convicção que nós receberemos de forma imediata, presidente. Vamos requisitar agora. Só estou advertindo. Requisitava agora e nós ficamos aguardando. Vossa Excelência, senhor presidente, tempo definido de prazo, que nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade. E mais do que isso, nós aprovamos recentemente nesse Congresso Nacional e talvez o relator e alguns parlamentares possam dar uma olhadinha no que nós aprovamos aqui sobre abuso de autoridade. Nós estamos diante de um clássico caso de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Querendo enquadrar o depoente, não é a primeira vez que tenta enquadrar o depoente para produzir conteúdo, para confirmar uma narrativa pronta. Presidente, para atender o relator e atender o senador Marcos Rogério, todo mundo já falou? Vamos requisitar agora, nesse Perfeito. momento. Não, eu vou pedir. Nós vamos requisitar, sim, até porque é importante a gente saber se tem a gravação da revista, ele vai dizer aqui se quem falou ou não. É porque tudo que ele falou na revista Veja, todas as perguntas ele negou. Ele negou que a FAI tinha 5 escritórios jurídicos, disse que a AGU e o Ministério da Saúde não tinha ninguém lá para tratar desse assunto. E nega várias questões. Então eu tenho que aqui crer que alguém está mentindo. Ou é a revista Veja, ou o depoente. Mas não é o caso extremo de a gente fazer qualquer coisa extrema, não é isso que nós queremos. Nós queremos ter as informações. Primeiro saber. Então eu vou pedir para requerer à revista Veja que possa nos dar o áudio da gravação sem cortes. A gente vai pedir isso agora. E eu acredito que o depoimento do senhor Fábio, ele está prejudicado hoje. Eu vou encerrar a sessão. Vou dispensar. Não, presidente, Vossa Excelência não pode encerrar, presidente. O relator fez todas as perguntas que quis. Não, presidente. Agora é a vez dos senadores. Não, presidente. Vossa Excelência tem que aguardar a resposta da revista Veja. Eu estou dando um conselho aqui, mas tudo bem. Não, conselho não, senhor presidente. Continua, senador Eduardo Girão. Vossa Excelência suspenda. Não eu presidente. Estou passando a palavra para o senador Eduardo Girão. Vamos continuar. Vocês querem continuar? Vamos continuar. Vossa Excelência pode suspender, presidente, temporariamente, enquanto aguardamos o áudio. O senador Eduardo Girão fazer as perguntas. Aí é o tempo necessário. Sabe que às vezes vai terminar lá para 6 horas da tarde. Senador Eduardo Girão, com a palavra, por favor. Senador Marazis, presidente, me permita um comentário aqui sobre esse fogo cruzado que a gente tem visto, sobre esse momento. Me permita concluir. Eu tenho tempo aí, eu tenho tempo ainda para utilizar, mas eu quero reafirmar aqui que muito me preocupa os caminhos que estão andando, que nós estamos trilhando nessa CPI. A cada vez, a cada dia, eu me convenço mais, com todo respeito a quem pensa diferente, nós que estamos procurando fazer um trabalho independente, um trabalho sério, sem palanque político, com o encaminhamento que a gente vê aqui. A diferença é abissal. É uma coisa assim, assintosa, quando a gente vê a cortesia que foi tratado aqui o ex-ministro Mandetta, né? Um jogo, uma coisa, como a gente diz no jargão do futebol, jogada ensaiada, e a intimidação de um cidadão que merece respeito, que não merece ser humilhado, que não merece ter ali uma indução. Então, isso pega mal para os trabalhos da CPI. Senador Eduardo Girão, você me desculpe, ele não está sendo humilhado, ele está sendo bem tratado. Sabe o que acontece? Humilhado é 425 mil mortes nesse Brasil. Essas pessoas estão sendo humilhadas porque não tem vacina no Brasil. Essas pessoas estão sendo humilhadas. Ele está muito bem protegido, todo mês ele tem o dinheiro dele para comer. Que humilhação? Humilhação é o povo pobre que não tem dinheiro para comer, rapaz. Não é assim não, Eduardo.
Devagar, ninguém está humilhando. Eu não humilho ninguém, você me conhece. Eu sou uma pessoa boa. Eu disse lá dentro, eu não quero fazer isso porque a essa altura a família dele está assistindo, os filhos dele, as filhas dele estão assistindo, e eu me coloco no lugar dele. Longe de mim querer humilhar alguém aqui. Agora não dá para esquecer mais de 400 mil vidas. É isso que eu estou dizendo. O que nós também queremos extrair dele é o que ele falou na Veja. Ele diz isso. Não falei, não foi isso. E é verdade, ele não falou do Pazuello. Você falou da equipe. Você disse que a equipe era incompetente. Ele não citou nomes. Ele disse que a equipe. Na entrevista ele falou a equipe do Ministério da Saúde é incompetente. Ele não falou Pazuello. Eu perguntei até errado. Mas não faça isso. Não queira vitimizar ele. Presidente Omar. Não faça isso. Presidente Omar. Não tem. Nas redes sociais não tem vítima. Todo mundo é santo. Todo mundo é família. Mas por detrás das bocas, a gente sabe muito bem o que acontece. Pois é isso que a gente quer descobrir. Os hipócritas do Twitter. Isso. Que se ajoelham. Que pedem pelo amor de Deus. Esses hipócritas é que são responsáveis por isso. É por isso que a gente tem que buscar toda a verdade, presidente Omar. E essa CPI, ela está indo por um caminho que não quer ver... Eu tenho tempo, vou fazer, mas eu preciso colocar aqui para o senhor que 425 mil, como o senador Renan colocou ali, na plaquinha dele, 425.711 vítimas. A gente precisa ter respeito com essas pessoas. A gente precisa ter humanidade com essas pessoas. E não fazer panfleto, não fazer algo com objetivos políticos de poder. A gente precisa ser justo. A mãe do ator Paulo Gustavo deu um grito para a sociedade domingo. Deu um grito mostrando. Mas deu um grito contra vocês, que defende a cloroquina, que defende a aglomeração. Não foi contra quem não defende, não, rapaz. Senhor presidente, o senhor está sendo desrespeitoso. Não, Vossa Excelência, faça a pergunta. Não me acuse que eu não defendo cloroquina. Faça a pergunta, senador. Eu defendo a autonomia médica e que o senhor traga aqui, se o senhor quer ver a verdade ou quer ficar fazendo narrativa, como a gente tem visto aqui, traga cientistas de um lado e cientistas do outro. Mas isso não se quer, não se vota. Amanhã tem votação aqui. Eu quero ver se vão pegar os requerimentos da gente para buscar o que a mãe do Paulo Gustavo falou. Desvio em pandemia mata, é assassinato. É assassinato. Vamos olhar para isso, não vamos pegar a consultoria jurídica. Negacionismo também, Girão. Não vamos pegar a consultoria jurídica do Senado para querer blindar. Vamos pegar o que está lá no requerimento. Mas eu vou fazer a última pergunta, senhor Fábio. A AGU é o órgão da Presidência da República que presta assessoramento jurídico à União, além de representá-la judicial e extrajudicialmente. Diante deste fato, o senhor, se fosse ministro da Saúde, assinaria um contrato com cláusulas leoninas, conforme o senhor citou na declaração à revista Veja, se houvesse um parecer da AGU orientando que só fosse assinado se houvesse garantias legais para tal, o senhor assinaria? Excelente pergunta, senador. Por conta da lacuna, por conta do beco sem saída, da insegurança jurídica, criou-se uma lei propícia para a aquisição de vacinas. Isso possibilitou, pouco mais tarde, a concretização desta assinatura. Era, de fato, uma decisão bastante difícil. Em conversa que tive com o professor Dr. Ives Gandra, uma das maiores autoridades, ele mesmo mencionou exatamente isso. Era bastante justa a solicitação de ambas as partes. A Pfizer, que não teve o tempo devido para desenvolver e testar a sua vacina, normalmente 6, 5 anos, ela teve 6 meses, e, na contrapartida, uma nação que poderia estar em risco por conta de processos judiciais.